Hoje nós vamos meditar em Gênesis 18 e 19 e nós vamos começar a falar a respeito do que veio acontecer com Ló. Lembra que Ló havia se separado do seu tio e seguido o seu próprio caminho. Agora vamos ver em que fim deu, né? Porque ele seguiu o coração e o coração enganoso. Será que ele se deixou enganar? Será que deu certo? A gente vai conferir isso hoje. Vamos pedir a direção de Deus. Senhor, Deus e Pai, eu peço que o Senhor nos conduza nessa meditação e que o Teu Espírito venha falar conosco. Nos mostra, meu Deus, o que o Senhor quer e espera de cada um de nós. Amém. No versículo 1, depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passe de teu servo, que se traga já um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram: Assim faze como disseste. E Abrão apressou-se em ir ter com Sara a tenda, e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos. E correu Abrão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la aí, na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por esse tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. Então esses homens que aqui nós estamos vendo foram visitar Abraão, eles eram de Deus, homens de Deus. Nós cremos, né, a nossa fé nos diz que ele era Jesus, um deles era Jesus. E nós temos essa certeza que esse anjo estava levando a boa notícia para Abraão, né? O que ele tanto sonhava, esperava acontecer. Então o anjo perguntou de Sara. Ele falou: olha, está aí na tenda. E aí continua assim: E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade darei eu à luz, ainda havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. O comentário do bispo diz: Sara duvidou que pudesse engravidar, porque levou em conta as condições físicas dela e do marido. Isso acontece também com aqueles que, em vez de focar na fé, na promessa, deixam-se levar pelas circunstâncias e pela dúvida. Às vezes, o Senhor Deus aguarda até que todas as nossas esperanças se esgotem, para então se manifestar. Foi assim que ele agiu com Abraão e Sara. É muito forte, né? Você lembra que quando Deus falou com Abraão, ele também riu, mas ele não riu de dúvida, ele riu de alegria, né? Um gozo, né? Poxa, eu velho vou ter filhos, diferente de Sara, que nessa ocasião ela riu por dúvida, né? Ela falou: é brincadeira, tantos anos já se passaram, ele está aqui me dizendo, querendo alimentar as minhas esperanças, que eu vou ficar grávida. Quer dizer, ela estava olhando para a circunstância, porque no período dela, ela já havia passado do período de dar filhos para Abraão, porque ela já nem tinha mais o costume das mulheres, quer dizer, ela já tinha envelhecido tanto que ela já não esperava mais por isso, já não contava mais com isso.
mas para Deus, como ele mesmo disse, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Então, a dificuldade não está em Deus, está em nós. Está em nós crermos na promessa. Está em nós manifestarmos essa fé de crença, né? Essa fé que torna as coisas possíveis. Então, para de olhar as circunstâncias do que você está vivendo, porque elas não te ajudam. Para de olhar que não tem jeito, que não pode, que não vai conseguir, porque vai. É só você olhar para a promessa. O que está prometido na palavra de Deus, então vai se cumprir. E o que você tem que fazer? Pegar a palavra de Deus e falar assim, meu Deus, está aqui prometido nela. O Senhor prometeu essa palavra aqui. Quem falou ela foi homem? Foi o Senhor? Quem foi? Porque se foi o homem não vai acontecer nada, mas se foi o Senhor, essa palavra vai se cumprir. Então, você põe a prova, é claro. Você tem que estar bem com Deus, né? Não adianta você estar fazendo tudo de errado e querer provar a Deus na palavra, que não vai dar certo. Então, primeiro, você tem que ser para Deus, né? Se voltar para Deus, ser dele, para que então você possa ir na palavra, a palavra dele, e falar assim, Senhor, essa palavra, ela vai se cumprir na minha vida. E aí, seguindo então, Sara riu e Deus falou que não haveria nada impossível, que ele voltaria, ela teria o filho. 15. E Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto temeu. E ele disse, não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma. E Abrão ia com eles, acompanhando-os. Então, a Sara ainda ficou com medo, né, coitada. Ela não sabia quem estava ali, ou sabia, no fundo sabia, mas ela duvidou, né? Ela não queria demonstrar essa fraqueza, mas ela falhou. E quem não falha, né? Quais de nós não falhamos em crer nas promessas? E aí, no 17, disse o Senhor, ocultarei eu, Abraão, o que eu faço? Sabe, esse versículo aqui nos mostra a intimidade que Deus tinha com Abraão, né? A intimidade. Você não oculta nada do seu amigo. Você oculta de quem a sua vida não interessa para ele. Mas se você tem uma amizade com alguém, você gosta de falar com essa pessoa. Você termina desabafando com ela. Então, o próprio Senhor falou, eu vou ocultar alguma coisa, Abraão, porque Deus considerava Abraão. Deus quer considerar você hoje, porque o tempo de Abraão passou, mas hoje é o seu tempo, hoje é o meu tempo. Hoje Deus quer ter esse relacionamento conosco. Então, olha que forte, né? No 18, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora e verei, se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então, Ló já tinha sofrido daquela primeira vez, quer dizer, ele teve sinais de que aquele não era o lugar para ele, que aquela cidade ele não deveria ficar ali, mas ele escolheu ficar, né? Assim é o mundo vai dando sinais de quem ele é para você. O vazio, a tristeza, você nunca está saciado com nada, né? O mundo traz o seu envolvimento, ele traz as suas consequências. Jó estava vendo a consequência das coisas. Agora, o clamor subiu aos céus com respeito àquelas cidades, quer dizer, o pecado foi grande dela. Então, Jó estava metido no meio de sujeira, né? Se você assistiu a novela Gênesis, você viu lá o anjo falando com Ló e a sua família e falando assim, olha, eu não entendo como que você consegue morar numa cidade dessa. Quer dizer, ele se adaptou, ele conseguiu viver ali. Assim a pessoa que vive no pecado, vai passando o tempo, a mente dela fica tão cauterizada que ela já vive normalmente naquele ambiente, ela nem vê que ela está fazendo algo de errado, ou que é ruim para ela. E aí, seguindo aqui, ele diz assim, no 22. Então, viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma.
Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não farias justiça, o juiz de toda a terra? Então, Abraão estava perguntando, porque ele sabia quem estava lá, né? Ele tinha um amor como pai, né, para com Ló. O comentário do bispo diz: o Senhor Deus estava decidido a destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, como juízo pelos pecados e pela maldade que cometiam. Abraão sabia que Ló, embora tivesse muitos defeitos, não praticava as imoralidades daquele lugar, por isso clamou: não faria justiça o juiz de toda a terra? Esse tipo de oração chama a atenção de Deus, pois toca no ponto mais evidente do caráter dele, a justiça. Então Deus é justiça, e eu preciso também andar na justiça para que eu possa, né, requerer a justiça de Deus. Mas como andar na justiça se eu sou um pecador? Quando nós estamos em Jesus, então o sangue do Senhor Jesus nos justifica. Então o justo vive pela fé em Jesus Cristo. E ele, por estar justificado pelo sangue do Senhor Jesus, ele então ele tem paz com Deus, ele tem acesso a Deus. E aí seguindo para o 26. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? Disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, e disse: se porventura se acharem ali 40, disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse: não o farei se achar ali 30. E disse: eis agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, e disse: não o destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão. E Abraão tornou-se ao seu lugar. Quer dizer, Deus não destruiria aquela cidade por amor daqueles justos que estariam ali. Você conhece a história, a gente vai ler agora no capítulo 19. Mas Deus retirou Ló dali, né, junto com a sua família. Quer dizer, ele não viu possibilidade alguma daquela cidade mudar. Então, ele teve que retirar Ló de lá. Então vamos no 19. E vieram os anjos, os 2 anjos, a Sodoma à tarde. Estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto à terra. Então Ló reconheceu, né, aqueles homens. Ele sabia quem eles eram. E disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou, quer dizer, insistiu com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa. E fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Quer dizer, eles sabiam para que aqueles homens haviam vindo, e agora eles queriam abusar deles, né? Eram seres divinos. Mas
Olha só em que situação estava aquela cidade, né? A que ponto chegou? No 6. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. E disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora, vó-las trarei e fareis dela como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a esses homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Então, Ló estava tão influenciado, né, por aquele ambiente que ele estava ali, que ele estava fora da cabeça dele, fora de si. Ele poderia ter apelado a Deus, a fé, né, já que são seres espirituais de Deus, poderia estar ali para livrá-lo, mas ele ofereceu as próprias filhas para se deitarem e aplacar a ira daqueles homens. No 9. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro esse indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se contra o homem sobre Ló e aproximaram-se para arrombar a porta. Olha que coisa, né? Quer dizer, eles sabiam para que eles vieram. Já tinham uma ideia, né, da destruição que viria sobre aquela cidade. No 10. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então, aqueles homens ficaram completamente cegos, não conseguiam ver mais a porta, né? E até ao ponto de desistirem. No 12. Então, disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens nessa cidade, tira-os fora deste lugar. Então, aqui vem a notícia, né? Eles precisavam sair dali. Eles não poderiam mais estar ali. Então, assim é hoje, né? Eu vejo a mesma coisa. Quantos que estão no mundo, né, vivendo perdidos, e eles não estão percebendo que se eles perderem a vida deles nesse mundo, a alma deles estará perdida. Então, a coisa mais principal, ou o tesouro mais importante que nós possuímos é a alma. E é esse bem tão precioso que você e eu, nós não podemos perder de jeito nenhum. E falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Lembra de Noé? Também quando ele foi anunciar isso, ninguém da época de Noé também quis aceitar. Nem tão poucos genros. Imagine que genros ele teria, né? Nada bom. No 15. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereça na injustiça dessa cidade. Quer dizer, eles tiveram que apertar com eles, porque imagina, a pessoa que está muito agarrada às coisas, ela está agarrada aos bens materiais, ela numa situação dessa, se ela quer salvar a vida dela, ela tem que sair imediatamente, ela não pode nem olhar para trás, ela vai ter que deixar tudo para trás e acabou, seguir uma nova vida. É como, por exemplo, vem uma enchente, né, que enche a casa, a pessoa não dá tempo de salvar os móveis, as coisas que ela tem que priorizar a vida dela. Se é um fogo, por exemplo, ela não pode voltar em casa e falar assim: não, eu preciso salvar os meu ouro, minhas joias, minhas coisas, senão ela vai morrer lá dentro. Então ela tem que salvar a vida. No caso de Jó, ele não estava pensando, né? Ele estava querendo salvar as coisas dele. Aí diz assim: ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Quer dizer, eles tiveram que sair à força daquele lugar. Por eles mesmos ficariam ali. No 17. Aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Então, houve uma direção, né? Que Deus mandou eles ir para aquele monte, né? Se fosse para lá, estaria obedecendo. Então, olha só o que é a pessoa colocar o coração, né? O tesouro dela
o coração dela nas riquezas. Ele estava apegado àquelas coisas. Mas olha a resposta de Ló, né? Ele já tinha se afastado do tio, escolheu voltar para aquela cidade. E Ló disse, ora, não, meu senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Quer dizer, eles já não estão sendo livres? Ele não está vendo que Deus já está livrando, indicou o lugar. Será que Deus indicaria o lugar onde ele iria perecer? Normalmente a pessoa ela é corrigida por Deus, né? E ela pensa assim, Deus não quer o meu bem, porque está me corrigindo, está me privando de ter prazer dessa vida. Só que esse prazer da vida, né, o mundo, vai te levar para o inferno. E do que vai adiantar qualquer prazer neste mundo, se no mundo por vir, você vai sentir uma dor eterna. Então aqui ele negou ir para aquele lugar. No 20, e eis que agora aquela cidade está perto para fugir para lá. E é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá. Não é pequena? Para que a minha alma viva. E disse-lhe, eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não destruir aquela cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderia fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu desde os céus sobre Sodoma e Gomorra e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e os que nasciam da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. O comentário do bispo diz assim, a mulher de Ló não considerou a ordem dada pelo anjo e morreu ao olhar para trás. Certamente havia dentro dela o apego ao que ficou como bens, amizades e tudo mais que precisou abandonar. Isso mostra que é impossível conquistar a salvação se o coração estiver preso aos prazeres e pecados deste mundo. Muitos têm ficado pelo meio do caminho porque não deixaram o passado para trás. Isto é, estão presos a lembranças de um relacionamento que não deu certo, a tristezas pela perda de um ente querido ou de um bem material e etc. Por conta disso, a vida fica prejudicada e estagnada. O próprio Senhor Jesus, lembrando dos acontecimentos na época de Noé, né, falando que naquele tempo as pessoas casavam, davam-se em casamento, mesmo Noé avisando que iria vir o dilúvio, as pessoas não deram atenção. Mas há uma parte da Bíblia que diz assim, lembra da esposa de Ló. Quer dizer, aqui, né, nessa situação, nós temos que olhar para o que ela fez. Não era para ela ter olhado para trás. O olhar para trás é você ignorar o que Deus está falando. É você voltar as costas para Deus. É você ter o seu coração realmente apegado às coisas desse mundo e ignorar as espirituais, aquelas que você não vê, aquelas que você deu menos valor, é a que mais você vai precisar no futuro. No 27, Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. Então, Deus lembrou-se de Abraão e por isso ele abençoou a Ló. Assim também, a mãe, o pai que busca pelos seus filhos, eles serão santificados por você. A esposa que busca o marido pelo marido incrédulo, ela santifica o marido incrédulo e vice-versa. E aqui Deus está mostrando que ele lembrou-se de Ló por causa das orações de Abraão. Então, persista nas suas orações, persista na sua busca pela sua família, não desista deles. E subiu Ló
de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Para quem foi muito rico, né? Tinha de tudo, foi parar numa caverna. Ele poderia ter voltado para a casa do tio, né? Mas o orgulho impede, né? O orgulho impede a pessoa de reconhecer os seus erros ou querer enfrentar os seus desafetos. 31. Então, a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho e não há homem na terra que entre a nós segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite. E veio a primogênita e deitou-se com o seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: vês, aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demo-lhes de beber vinho também essa noite, e então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló, de seu pai. E a primogênita deu à luz um filho, e chamou seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também deu à luz um filho, e chamou seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. O comentário diz assim: a ruína de Ló começou quando ele separou de Abraão. Até então ele tinha família, segurança, riqueza e felicidade. Ao se separar do tio, porém, perdeu a visão espiritual e passou a habitar numa caverna. Aconteceu o mesmo quando alguém abandona a fé, perde a visão espiritual e passa a andar com os olhos da cobiça, da ganância e da inveja. O maior objetivo do diabo é separar a pessoa da fé e assim esfriá-la espiritualmente. Quando isso acontece, ela perde tudo, até cair em profundo abismo, como aconteceu com Ló. A novela Gênesis retratou muito bem esse episódio de Ló, né? Ló, na verdade, entrou em depressão. Acreditamos que o coração dele estava na mulher. E quando a mulher virou estátua de sal, então ele não tinha mais razão para viver. Olha que situação, né? Ele cometeu incesto, quer dizer, as filhas tiveram filho deles. Esses filhos se tornaram grandes inimigos do povo de Deus mais tarde. O inferno, né? As pessoas se desviaram por completo daquilo que Deus gostaria que elas fossem. As filhas deles também, a filha dele também cresceram no meio tão destruído, né? Com má exemplos, e elas seguiram aquele mau exemplo. Elas não foram fiéis. Enfim, que situação que Ló chegou. Você não precisa chegar a esse ponto. A sua vida não precisa chegar a esse ponto para você reconhecer Deus. Você pode reconhecê-lo agora, quando você é humilde e se entrega para Ele de corpo, alma e espírito. Tá bom? Procure uma igreja, vá se batizar nas águas, comece do zero, inicie, não seja como Ló, né? Orgulhoso, né? Pensando que vão pensar a meu respeito se eu voltar para a casa do meu tio, vou voltar derrotado, vou voltar com uma mão na frente e outra atrás, não vale a pena. Vale a pena sim, começar do zero, tá certo? Que Deus abençoe você, partilhe esse vídeo com alguém, dê o seu gosto, faça seu comentário. Fique bem.